estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula número 25 de Língua Portuguesa, primeiro ano, Adequação Pedagógica. Você já me conhece. Eu sou a professora Elaine. Muito bom estar aqui com vocês, certo? Preparamos essa aula com muito carinho e atenção pensando em você. E olhem lá, quais os outros estudantes estarão aqui conosco hoje? Atenção na tela. O Léo, a Lia e a Isa. Sejam bem-vindos também. Não podemos deixar de sempre higienizarmos as nossas mãos, sempre deixar limpinhas, com água e sabão ou utilizando o álcool em gel. Não esquecer também do uso da máscara, muito importante. E olhe lá, hoje quem vai nos falar como ele higieniza suas mãos com água e sabão é o Léo. Vamos acompanhar? Você faz assim também? Passa sabão em todas as partes das mãos. Não esquece das unhas, de nenhum dedinho, da palma da mão e depois lava com água. Muito bem. Obrigada, Léo. E agora é a hora da nossa rotina. O que será que nós vamos ter hoje? Olho lá na tela. Nós vamos organizar os materiais, vamos recordar a aula anterior, nós vamos rever o conto, vamos fazer atividades e, por fim, o alfabeto, certo? E agora, então, é hora de organizar os materiais. Olho na tela para saber o que você vai precisar bem pertinho de você para a nossa aula. O caderno, o lápis de escrever, a borracha, um apontador, lápis de cor e o alfabeto móvel. Muito bem, nós vamos dar um tempo para você se organizar, deixar tudo pertinho de você. Aproveite também para lavar suas mãos, deixar limpinhas e logo voltamos.
tudo certo, organizado, mãos limpinhas para começar a aula. É a hora de você pegar o seu caderno, olhe lá, e o lápis de escrever. Presta atenção na margem, aonde aparece o lápis. É dali que nós começamos a escrita. Você vai registrar data, 2 pontos, o dia, o mês e o ano. Pula uma linha, na margem de novo, escreve aula-LP ou língua portuguesa, certo? Letra bem bonitinha. Nós vamos dar um tempo e logo voltamos. E aí, tudo em ordem? Letra bonita, bem no capricho? É a hora então de nós recordarmos a aula anterior. A Lia já está nos chamando lá, ó, recordando a aula anterior. Você lembra o que nós tratamos na última aula? Nós tivemos a hora do conto. E qual foi o livro que nós lemos? O Boi, a Vaca e o Bolo. Você lembra? Que é uma história diferente, que é um conto, né? Porque vai repetindo, vai acumulando as palavras no decorrer do conto, que tem o começo, o meio e o fim. É muito divertido, mas também exige que a gente preste bastante atenção na sequência em que aparecem os elementos da história, certo? E qual foi o personagem principal da história? Você recorda? Olhe lá, quem apareceu? O boi.
O boi é o personagem principal da história e nós também formamos aqui a palavrinha boi. Você recorda? Presta atenção na tela, olha lá. Boi, como se escreve boi? Começa com a letra B, depois a letra O e a letra I. Boi. É uma palavra pequena. Quantas letras tem a palavra boi? Vamos contar? 1, 2, 3. Boi tem, a palavrinha boi tem 3 letrinhas, certo? É uma palavra pequena de uma sílaba só. Eu abro só uma vez a boca para falar boi, certo? E hoje nós vamos continuar também com o livro, né? Com o conto O Boi, a Vaca e o Bolo. E nós trouxemos aqui a imagem da escritora e da ilustradora, porque ela escreveu o conto e também ilustrou, certo? Quem que é? A Lúcia Reis. Então, animados, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente recordar o conto. Como que aparece esse conto? O que que o boi fez? E o que que se repetiu em todo o conto? E como terminou o conto? Preparados, então? Mas nós vamos ler esse conto de maneira diferente, colocando no boi o que ele usou durante o conto, certo? Então, na última aula, nós vimos o conto por meio das imagens que apareciam ali na tela. E nós fomos contando o conto, porque é um conto de repetição, de acumulação. As imagens, as palavras, elas vão se repetindo. Você lembra? Hoje vai ser diferente. Nós vamos contar o conto O Boi, a Vaca e o Bolo, mas com a imagem do boi aqui. E nós vamos colocando então aqui quais os elementos, as roupas, os objetos que o boi utilizou no decorrer do conto. Preparados? Preciso de você, prestando bastante atenção, lembrando quais as imagens, as palavras que aparecem primeiro. Vamos lá? O boi, ele estava indo aonde? Na cozinha. Fazer o quê? Buscar farinha. Para quê? Para fazer o bolo. Mas ele se perdeu no caminho e encontrou o quê? O que ele encontrou primeiro? Você lembra? Um gorro. Olha, então, vamos colocar o gorro no boi. Muito bem, aqui está o gorro. Vamos continuar? O boi estava indo à cozinha buscar farinha para o bolo. O boi estava indo de gorro para a cozinha buscar farinha para fazer o bolo. No meio do caminho, o boi se perdeu e encontrou o quê? Você lembra? O que ele encontrou? Ele encontrou as meias. Então, e ele colocou aqui as meias. Olha aqui, vamos colocar as meias no boi. O boi estava indo de gorro, de meias, na cozinha, buscar farinha para o bolo. No meio do caminho, o boi se perdeu. E o que ele encontrou? Você lembra? O que ele encontrou? Vou mostrar aqui para vocês. Um relógio. E olha só, vamos colocar aqui no braço, na pata, quer dizer, do boi, o relógio. Então, o boi estava indo de gorro, meias e relógio na cozinha, buscar farinha para fazer o bolo. No meio do caminho, o boi se perdeu e encontrou o quê? Um colete. Você lembra que ele encontrou um colete? Então, vamos colocar o colete aqui, que é uma roupa, né? Ó. Muito bem.
Então, o boi já está de gorro, meias, com relógio e com o colete. Vamos continuar? O boi estava de gorro, meias, relógio, colete, indo à cozinha. Para quê? Para fazer o bolo, para pegar farinha para fazer o bolo. No meio do caminho, ele se perdeu. E ele encontrou... O que que ele encontrou? Você lembra? Olhem só. O que está faltando aqui? Ele encontrou uma gravata. E aonde que ele coloca a gravata? Aqui, ó. Na roupa dele. Ele veste a gravata. Encontrou a gravata. Vamos continuar? O boi foi de gorro, de meias, relógio, colete e gravata na cozinha pegar farinha para o bolo, mas se perdeu, esqueceu o caminho. E o que que ele encontrou na sequência? Você lembra? O que que o boi encontrou? Que vai segurar desse lado de cá. O que será? Um cofrinho. O boi, então, ele encontrou um cofrinho e ele se perdeu no caminho. Vamos continuar o conto de acumulação? Vamos lá. O boi estava de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho, indo para a cozinha para buscar farinha para o bolo. Mas no meio do caminho ele se perdeu. E você lembra o que ele encontrou na sequência? Lembra? O que será que ele encontrou? Ele encontrou um espelho. E olhe lá. Vamos colocar aqui o espelho. O boi estava de gorro, meias, relógio, colete, gravata, cofrinho, indo para a cozinha. E no meio do caminho, ele foi se olhar no espelho. E quando ele se viu no espelho, o que que ele achou? Ele se achou muito elegante. E ele desistiu de fazer o bolo. E sabe aonde que ele foi? Para um restaurante. Porque ele se sentiu bonito, ele viu que ele estava todo arrumado. E ele foi, não fez o bolo, ele foi para o restaurante. E no restaurante, você sabe o que ele comeu? O que ele pediu? Um bolo de cenoura. Porque o restaurante era vegetariano. E quem segurou o espelho pro boi? Quem será que segurou o espelho para o boi comer, para o boi se olhar no espelho? Para ver que ele estava muito elegante. Você sabe? Foi a vaca. A vaca que segurou o espelho pro boi e ele se achou muito elegante. Mas a vaca, ela não foi pro restaurante. Por que que ela não foi? Porque ela estava muito, mas muito cansada de tanto ver o boi andar para lá e para cá, se arrumando, buscando a farinha, e ela ficou tão cansada que ela não foi no restaurante. Gostaram da história? Diferente, né? Quando a gente coloca a imagem e vai acrescentando ali os objetos, as roupas que o boi utilizou durante esse conto. Então, prestaram atenção? Recordou cada parte que foi compondo a história? Certo? Então, se preparem agora que nós vamos para um desafio.
Então, o desafio que nós vamos fazer para você é o seguinte. Nós recordamos a história, vocês recordam, né, as partes da história, os locais, os personagens. Então, nós vamos fazer agora umas perguntas relacionadas à história. Então, preste bem atenção. Preparados aí? Olho na tela e muita atenção. Vamos lá? Olha a primeira pergunta. Onde o boi foi buscar farinha para fazer o bolo? Lembra que o boi estava indo buscar a farinha para fazer o bolo? Aonde será que ele foi buscar a farinha? Será que ele foi na cozinha buscar a farinha? Ou será que ele foi num restaurante buscar a farinha? Aonde será? Eu vou dar um tempinho para você pensar. Pensa aí. Aponta com o dedinho. Se foi na cozinha ou se foi no restaurante? Você se recorda? Vamos ver? Então vamos ver lá no livro o que está escrito. O boi foi à cozinha buscar farinha para o bolo. Olha, nós já temos a resposta aqui. O boi foi aonde? Olhem lá, a cozinha. O boi foi na cozinha buscar o bolo, desculpe, a farinha para o bolo. Então, olha a pergunta lá. Onde o boi foi buscar farinha para fazer o bolo? Aonde será que foi? Na cozinha ou no restaurante? Foi na cozinha. O boi foi na cozinha buscar a farinha para fazer o bolo, certo? Você acertou? Colocou o dedinho na cozinha aqui, certo? Vamos continuar então? Outra pergunta. Vamos ver se você prestou atenção. Qual o objeto que o boi olhou e se achou elegante? Você lembra que na história lá o boi se olhou num objeto e achou muito elegante? Qual será que é o objeto? Será que é o relógio? Será que é o relógio? Será que é o espelho? Onde que o boi se olhou e se achou muito elegante? Pensa aí, aponta com o dedinho. Vamos ver no texto? O boi foi de gorro, meias, relógio, colete, gravata e cofrinho à cozinha buscar farinha para o bolo, mas parou no caminho para se olhar no espelho. Olhe lá, qual a palavra que aparece? Espelho. Ele usou o quê? O que que ele encontrou e se olhou? Foi o quê? O espelho. Então vamos responder a pergunta? Que objeto o boi olhou e se achou elegante? Elegante quer dizer que ele estava bem bonito, arrumado, de colete, de gravata, de touca, com relógio, com cofrinho. Será que foi no relógio? Será que foi no espelho? Aponta aí com o dedinho na tela. Qual foi? Preparados? Vamos lá? Foi o espelho. Ele se achou muito elegante, né? Quando ele se viu no espelho e ele desistiu de fazer o bolo. Ele foi pro restaurante, porque ele estava muito elegante. E vamos continuar. Outra pergunta. Quem segurou o espelho? Lembra que nós falamos que ele se viu no espelho? Mas lá no final do conto, fala quem segurou o espelho. Quem que segurou o espelho para o boi se ver assim elegante? Vamos ler no texto? Sabe quem segurou o espelho para o boi se olhar? Foi a vaca que resolveu não sair para jantar, porque estava muito cansada de tanto ver o boi andar
todo esse tempo de lá para cá? Então, aqui nós já temos a resposta. Quem segurou o espelho? Será que foi o boi? Acho que não. Vamos ver, ó. Sabe quem segurou o espelho para o boi se olhar? Foi a vaca. Olhem lá, ó. A vaca que segurou o espelho. E ela nem foi pro jantar, né? No restaurante com o boi. Porque ela estava cansada de tanto ver o boi andar para lá e para cá. Certo? E você? Já viu uma vaca? Você já conhece uma vaca? Já viu uma foto ou já viu a vaca, o animal? Olhem lá, nós trouxemos aqui uma imagem da vaca. Então, nós temos o boi, que é o macho, e a vaca, que é a fêmea. Olhem lá. Aqui essa vaca, né, da imagem, ela tem também o pelo aqui igual, né? Lembra o do boi aqui do livro. E veja bem, essa daqui tem chifres. O pelo dela é preto e branco, é malhada, né? E olha, ela produz o quê? O leite. A vaca produz o leite. E aonde que ela está? Olhem lá. Num lugar onde tem muita vegetação, chamado também de pasto, porque o boi e a vaca são animais que se alimentam de vegetais. Então, ela se alimenta de pastos e de vegetais em si. E por isso que o boi, ele foi no restaurante vegetariano, que serve comidas à base de vegetais, né? Olhem lá. E eu trouxe aqui para você que nós podemos, né, representar a vaca como? Tirando uma foto através de uma imagem, né? Nós temos aqui a foto. Nós temos também aqui o desenho de uma vaca. Eu posso pegar um papel, um lápis de cor e desenhar uma vaca, certo? E eu também posso o quê? Escrever a palavra vaca. Olhem lá. Aqui nós temos a palavra escrito vaca, certo? Então temos 3 representações aqui. A imagem da vaca, da fotografia, o desenho que alguém fez e lembra uma vaca e a própria palavra vaca, certo? Então agora está na hora de você pegar o seu alfabeto móvel, que nós vamos montar essa palavrinha aqui com você, certo? Vamos lá, então? E aí, com seu alfabeto móvel na mesa, ou próximo a você, nós vamos montar agora a palavrinha vaca. Vamos lá, então? Então, qual é a primeira letra? Ó, vaca. A palavrinha vaca começa com a letrinha V. Você já viu essa letrinha? É a letrinha
V. V de vassoura, V de vitória, é a letrinha V. Depois, para formar o vá, eu uso a letrinha A. Olha só, A você já conhece, né? A de amor, de amizade. Então, eu já tenho aqui a primeira sílaba, vá. Vamos terminar, então, a palavrinha. Vaca. Eu tenho vá, vamos completar com K. K. Vem a letrinha C. Essa letrinha nós já vimos também. C de coruja, de casa. Então, ó. E para formar o K, eu preciso também da letrinha A. Então, formei aqui o C, vaca. Então, nós formamos aqui a palavrinha vaca. Quantas vezes eu abro a minha boca, presta atenção, para falar vaca? Olhem lá, vaca. Eu abro 2 vezes a minha boca para falar vaca. Então, a palavra vaca tem 2 sílabas, ó. Vaca, certo? E aí, e qual letrinha começa a palavra vaca? Nós já vimos também aqui. Começa com a letrinha V. E como se faz a letrinha V? Então, vamos escrever aqui a letrinha V. Olhem lá, como que é o traçado da letrinha V. Olhem lá. Eu faço um aqui e subo. É a letrinha V. Certo? E agora acompanhem lá na tela que nós vamos formar com vocês a palavra vaca. Me ajudem lá. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui na tela, montar a palavrinha vaca. Acompanhem comigo. Vaca começa com a letrinha V. Já temos a letrinha V. Na sequência, vem a letrinha A. Já temos aqui, ó, vá, a primeira sílaba. Vamos completar. O C e o A novamente. Vaca. Temos 2 sílabas, ó. Vaca. E olhe só quem aparece ali, a imagem da vaca. Vaca também é uma palavrinha pequena. Vamos contar quantas letras tem a palavra vaca? Acompanhe comigo, conta aí. 1, 2, 3, 4. Vaca tem 4 letras. E com que letra começa a palavrinha vaca? Confira lá na tela. Olhem lá, é a letrinha V. Isso, a letrinha V. E olhe como que é o traçado da letrinha V. Acompanhe as setas. Como que faz? Vamos lá? Desce. E depois sobe. É a letrinha V. Passa o dedinho aí na tela, ó. Para fazer a letrinha V. Desce e sobe. Nós temos a letrinha V. E agora é hora de você pegar de novo o seu caderno para fazer as atividades, o registro. Olhem lá, a Ana e o Léo, eles já estão, né? A Isa e o Léo, quer dizer, eles já estão escrevendo. E é hora de você escrever também. Vamos lá? Pega o caderno, aonde você escreveu aula, língua portuguesa, pula uma linha e copie a palavra vaca. Copia com uma letra bem bonitinha, ó. É hora de registrar no caderno, vaca. E nós vamos dar um tempo e logo voltamos.
aí? Você copiou a palavra vaca? Também pode fazer um desenho ou colar uma imagem de uma vaca, de uma revista que você possa recortar. E eu trouxe aqui, ó, o meu caderno registrado vaca e um desenho de uma vaquinha, olha aqui, ó, certo? Faz aí também no seu caderno, desenha bem bonitinho, certo? E agora, seguindo a nossa rotina, o que nós vamos ter? O alfabeto. Você já sabe o alfabeto? Consegue aí com o dedinho repetir comigo também e identificar aqui as letrinhas, repetir o alfabeto? Vamos lá? Olho na tela, então. Nós temos o A do quê? De árvore. Nós temos o B, nós já vimos na última aula, de boi. O C do circo. Depois nós temos o D, o E, o F. Lembra uma personagem que o nome dela começa com F? A Filomena. Nós temos o G do gato, o H, o I, o J de quem? Do jacaré. A letra K, L, M. Nós já vimos também um personagem chamado o Menino Maluquinho, que começa com M. Temos a letrinha N, O, P, do que? De pinha, Q, R de rato, S de sapo, o T, o U e o V que nós vemos hoje. V de vaca, o W, o X, o Y e o Z. Recordamos assim o alfabeto, certo? E quais os animais? Então hoje nós vimos mais um animal aqui. Vamos recordar todos os animais que aparecem aqui no nosso alfabeto? Nós temos o boi, a tartaruga Filomena, nós temos o gato, o jacaré, o rato, o sapo e agora a vaca. E muito bem, completamos e identificamos os animais do nosso alfabeto. Vamos recordar então a nossa rotina? Vamos verificar se nós demos conta de todos os itens? Vamos lá? Nós organizamos os materiais, muito bem. Recordamos a aula anterior. Nós tivemos o conto, o boi, a vaca e o bolo. Nós fizemos atividades e nós recordamos o alfabeto. Cumprimos assim toda a nossa rotina. Muito bem! Espero que você tenha gostado muito dessa aula. E agora é a hora da gente se despedir. Mas antes, não podemos sair sem um aviso importante da Lia. Qual é? Não podemos sair sem utilizar a máscara. Não, eu daqui a pouco já vou colocar a minha máscara. Mas antes, eu vou dar um tchau aqui para você. Foi muito bom estar aqui com você. Até a próxima aula. Tchau!